Eu quero ler o Salmo 34, versículo 18. Sentados como estamos, vamos ler o Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrado e salva os contritos de espírito. Amém. Eu quero pregar hoje subordinado ao tema Deus e as coisas partidas. Deus e as coisas quebradas. A nossa sociedade, ela é marcada, dentre muitas coisas, por um desejo de trocar e não um desejo de consertar. Mas, tirando a ala dos adolescentes e de alguns jovens, aqueles que têm mais ou menos a média da minha idade, 40 anos, todos nós somos de um tempo onde as coisas não eram trocadas, as coisas eram consertadas. Nós costurávamos as roupas antes de trocarmos as roupas. Nós também, todos aqui, somos de um tempo que era comum termos em casa algumas tarraxas para que nós pudéssemos colocar nos sapatos. Era muito comum termos cola de sapato em casa. É claro que nós tínhamos também graxa para trazer tanto a hidratação ao couro do sapato quanto o brilho do sapato novamente. Nós éramos de um tempo de valorização das coisas quebradas, das coisas partidas. E a sociedade atual é uma sociedade que descarta, é uma sociedade que despreza, é uma sociedade que afasta. Nós somos de um tempo que nas nossas casas, dentro da geladeira e alguns dentro do congelador, nós tínhamos lá um exemplar da Super Bonder. Para quê? Para que nós pudéssemos colar as coisas. Alguns tinham guardado em algum lugar da casa um produto chamado Durepox. E a Durepox, ela consertava, remendava e restaurava tudo. E aqueles que passavam por algum aperto econômico e que não tinham condições de comprar essas duas colas que eram mais caras, a Super Bonder ou a Durepox, faziam no fundo de casa, pegando alguns gravetos com um pouco de farinha e água, um negócio chamado grude, e com aquele grude colávamos até pedaço de ferro. Não é verdade? Não era próprio para isso, mas alguns conseguiam atingir esta proeza. Eu lembro-me que era normal tentar consertar o quebrado, era normal tentar reciclar, era comum reutilizar, não jogar fora aquilo que estava fragmentado, quebrado, partido, fragilizado, vulnerabilizado. Nós vivíamos num tempo em que o que era rasgado, partido, moído, dilacerado, mantinha ainda algum valor. Porque na verdade, a consciência que nós tínhamos é uma consciência correta. Porque não é porque uma coisa está quebrada, não é porque uma coisa está partida, não é porque uma coisa está fragmentada que ela perde o seu valor. Nós aprendemos dos nossos pais a valorizar as coisas por sua essência, a valorizar as coisas por sua natureza, a valorizarmos as coisas por aquilo que as coisas tinham de valor sentimental. O quebrado para nós, ele tinha valor. Agora é interessante que quando a gente pensa
À luz da Bíblia, aquilo que é partido também tem valor. Deus valoriza aquilo que é fragmentado, quebrado, partido, aquilo que é quebrantado, aquilo que é alquebrado, aquilo que é esmiuçado, aquilo que é esmagado. Deus valoriza coisas quebradas. Por exemplo, um dos eventos mais importantes da agenda semanal, semestral, anual e histórica da igreja é a ceia do Senhor. E nós só podemos valorizar, ou melhor, realizar a ceia, porque o pão que nós comemos é o pão dilacerado, é um pão moído, é um pão quebrado, é um pão partido. Não é possível nós partilharmos do pão se ele não for quebrado. Aliás, é até pauta de discussão em muitas reuniões de obreiros se nós devemos ou não manter a cerimônia, manter a formalidade, manter a solenidade de, na hora que vamos orar pelo pão, pegar o pão e levantar diante de toda a igreja e partir. Os irmãos mais conservadores, os irmãos que têm uma caminhada já mais longa na história da igreja, não aceitam esse pão que já vem fragmentado. Dizem: olha, a ceia só tem valor de verdade se o pão for partido na hora. Seja como for, se o pão é partido antes ou é partido no ato da ceia, só tem valor se for partido. Por exemplo, não é possível fazer perfume sem esmagar as flores. É impossível você destilar a essência de uma flor se você não submetê-la a uma quebra, se você não parti-la, se você não triturá-la, se você não esmagá-la, se você não esmiuçá-la. A flor, para liberar o melhor da sua fragrância, ela precisa ser partida. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus foi estabelecer para Israel as regras quanto à oração, e estas regras prevaleceram tanto no tabernáculo de Moisés, quanto no templo de Salomão, bem como no templo de Esdras, Deus também estabeleceu isso para o templo de Herodes, porque no Novo Testamento a gente vê isso também sendo praticado. Ou seja, a oração, como ela era oferecida no tabernáculo, no templo de Salomão, no templo de Esdras e no templo de Herodes. Como que a oração ela era oferecida? Através de um unguento, através de um óleo chamado incenso. E o incenso, ele era composto de alguns elementos que tinham à disposição os judeus na natureza. Por exemplo, a estoraque era um tipo de condimento, e esse condimento chamado estoraque só era utilizado depois que ele fosse quebrado. Tinha que quebrar a estoraque. Por exemplo, o gálbano também era um outro condimento que compunha o incenso, e o gálbano ele só era utilizado depois de ser partido. Também havia a onixa, e a onixa só podia compor o incenso depois que ela era esmagada, e aí misturavam então o estoraque, o gálbano e a onixa com o azeite. E o que é o azeite? O azeite, ele é o resultado da azeitona prensada, da azeitona quebrada, da azeitona fragmentada. Ou seja, só é possível que a oração chegue perfeita diante de Deus se ela vier com alguma quebra, se ela vier com alguma fragilidade, se ela vier com alguma dependência, se ela vier com alguma entrega. Deus está pronto a valorizar o que está partido. É interessante que quando a gente entra no Novo Testamento, nós chegamos em Atos, capítulo de número 27, e ali nós encontramos que o apóstolo São Paulo, ele foi salvo juntamente com mais
de 270 pessoas, e eles não foram salvos por um navio que manteve-se incólume, intacto, inteiro, integral. Não! Quando Deus deu a palavra para Paulo, ele disse: ninguém vai se perder, esse navio vai se despedaçar nas pedras, mas ninguém vai se perder. Por quê? Porque esse navio partido, ele vai gerar muitas tábuas, e segurando nas partes do navio, nas frações do navio, segurando naquilo que resultar do navio batendo nas pedras, nos fragmentos do navio, nenhum de vocês vai se perder. Deus vai usar aquilo que foi partido para salvar vocês e para levá-los a uma terra boa, a uma terra de salvação. O navio foi partido, mas Paulo, juntamente com todos os outros passageiros, chegaram sãos e salvos na ilha. Na vida, nem tudo o que é partido deve ser desprezado, e Deus também não despreza coisas partidas. Aliás, quando está para se fragmentar, quando está para se quebrar, quando está para se fragilizar, quando está no momento da ruptura final, a mão de Deus sempre chega, a palavra de Deus sempre é liberada. Talvez você entrou aqui hoje e você veio ouvir uma palavra, mas você está trazendo um coração partido. Talvez você tenha trazido a sua esperança partida. Talvez a sua fé já não esteja tão forte e robusta assim. Mas eu quero dizer para você que Deus não te despreza. Deus não te abandona. Deus não te rejeita. Porque Ele tem interesse por coisas partidas. Deus, Ele vê assim também. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 34, ou do Salmo 34: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrado, e Ele salva os contritos de espírito. Deus não despreza quem está ao quebrado, quem está fragilizado. Há um ditado que diz assim, quando o indivíduo está mal, que está mais quebrado do que arroz de terceira. Não é verdade? Quando nós olhamos para essas pessoas, em regra, a gente sai de perto, mas Deus não. Quanto mais triturado, quanto mais moído, quanto mais prensado, quanto mais trilhado, quanto mais provado, quanto mais ao quebrado, mais a mão de Deus se manifesta, mais o poder de Deus alcança. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Uracandoremachurabai. Oh glória, oh glória, oh glória. Você está quebrado? Esta noite é noite de restauração. Você está partido? Esta noite é noite de restauração, em nome de Jesus. O Senhor vai liberar a sua palavra, e a sua palavra vai restaurar. Agora é interessante que quando Deus trabalha nesse processo de restauração, Deus deixa sempre lá a marca. É a marca da Super Bonder, é a marca da Durepox, é a marca do grude, é a marca da solda, é a marca daquilo que prova e que evidencia que houve uma restauração. E aí alguém diz assim: Deus deixou em mim uma cicatriz. E Deus diz: eu não deixei em você uma cicatriz, eu deixei em você um sinal, para que aonde você possa ir, todos possam ver que você teve experiência comigo e que eu marquei a tua vida. Deus vai te restaurar e Deus vai marcar a sua vida. Agora, a pergunta que nos vem é: por que um coração se parte? Nós temos muitos motivos, mas eu vou trazer 3 aqui rapidamente. O coração se parte, em primeiro lugar, por causa da consciência do pecado e por causa do arrependimento. O salmista, no Salmo 119, no verso 126, ele diz: já é tempo
de operares, ó Senhor, pois estes têm quebrantado a sua lei. É interessante que o salmista ele fala: Senhor, age, porque a sua lei foi quebrada, a sua lei foi infringida, a sua lei foi desrespeitada. Quando nós quebramos a lei de Deus, o nosso coração também se quebra. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, o nosso coração se fere, a nossa alma se angustia. Todas as vezes que nós quebramos, nós somos tomados de culpa, nós somos tomados de uma tristeza, nós somos tomados de uma angústia. O crente não combina mais com o pecado, porque a sua natureza é outra. O pecado agora lhe quebra, lhe agride. E aí, o pecado, quando lhe quebra e lhe agride, só tem um jeito desse coração ser restaurado: é quando ele recebe o perdão de Deus, é quando ele recebe o confronto da palavra de Deus, é quando ele recebe a porção do Espírito Santo de Deus, é quando a graça de Deus o restaura. Talvez você entrou aqui hoje e você traga consigo alguma culpa na sua consciência, alguma dor no seu coração. O seu coração está quebrado por causa de algum pecado, e talvez seja um pecado conhecido de outros, um pecado que já é popular, um pecado que já é comum, mas talvez você tenha algum pecado oculto, e você até vem para a igreja, você ouve a palavra, mas você traz o seu coração pequeno e fragilizado por causa do pecado. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus, aleluia, ela mesmo te confronta, me confronta, nos confronta, mas a mesma palavra que confronta, ela também sara. A mesma palavra que confronta, ela também restaura. Receba, pelo poder da palavra de Deus, cura para o seu coração, em nome de Jesus. Nós temos no meio dos discípulos dois perfis de crentes. O primeiro perfil é representado por Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes, ele diz respeito àqueles que praticam pecados, mas têm uma mente cauterizada, como disse Paulo em 1 Timóteo 4,2, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Qual é o problema de Judas? O problema de Judas não é pecar, porque a igreja, a comunidade de Cristo, o povo de Deus, não é feito de gente santa, que nunca pecou, é feito de gente pecadora, que se arrepende e que é resgatada pela graça e pela graça de Deus. Aleluia. Mas a mente de Judas Iscariotes é uma mente que é cauterizada, é uma mente acostumada ao pecado, uma mente que nega que Jesus é capaz de perdoar, é uma mente que nega a eficácia do sangue de Cristo, a eficácia da cruz de Cristo, é uma mente que não consegue se arrepender, e não consegue buscar perdão, e não consegue receber perdão. A mente de Judas é uma mente que precisa ser retirada de nós, é uma consciência que precisa ser arrancada de nós. Agora, no meio dos discípulos, há um outro perfil de crentes, que é representado por Pedro. E o Pedro, ele é pecador. O Pedro, ele é extremamente precipitado. Ele fala o que não deve, na hora que não deve. Ele age de forma insensata, de forma irracional. Ele nega o Senhor, ele insiste em negar, ele nega de novo. Mas o Pedro tem uma diferença em relação ao Judas. Qual é a diferença? É que o Pedro, quando ele peca, ele deixa-se entristecer e alquebrar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Paulo vai falar que essa tristeza é a tristeza segundo Deus. Que tristeza é esta? É aquela tristeza que o Pedro tem quando ele toma consciência e ele lembra que Jesus falou: olha, você vai negar por 3 vezes. Aí quando ele nega a 3ª vez, ele lembra. Esse lembrar, essa consciência
essa percepção da queda é o princípio da restauração. E aí ele toma consciência, ele admite o seu erro e ele sente tristeza. E essa tristeza, ela se publiciza, ela se exterioriza, ela se manifesta. Em Lucas 22:62 diz: e saindo Pedro para fora do lugar em que estavam, chorou. E o texto coloca uma qualidade nesse choro, de chorou amargamente. É o amargor da consciência do pecado, é o amargor da tristeza segundo Deus. Mas aí o indivíduo tomou consciência, o indivíduo chorou, o indivíduo se entristeceu, o indivíduo se arrependeu, o indivíduo confessou e o indivíduo recebeu, aleluia, a restauração de Deus. O problema não é pecar, o problema é não admitir o pecado. O problema não é errar, o problema é não admitir o erro. O problema não é sair da vontade de Deus, porque nós somos falhos mesmos. Mas nós precisamos, irmãos, deixar a palavra gerar efeito em nós, o Espírito gerar efeito em nós. Nós precisamos deixar Deus quebrar o nosso coração. Que Deus quebre o teu coração, que Deus quebre o teu coração, que Deus quebre o teu coração, e pelas veias, e pelas roturas, e pelos cortes, e pelos cismas do seu coração, a palavra penetre, o Espírito penetre, a graça penetre, até que haja restauração de Deus para nós. Quantos querem perdão de Deus esta noite? Levante a mão, levante mais alto, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia, aleluia. Deus, queridos irmãos, Ele permite que o nosso coração se quebre por causa dos pecados e por causa do arrependimento. Se o seu coração está quebrado, se você está ofendido, se você está inquieto, saiba de uma coisa: há perdão de Deus para você, a paz de Deus para você, aleluia, a regeneração e a salvação de Deus para nós. Pega na mão desse bonito irmão que está aí do seu lado. Oh glória, se você puder olhar no olho dele ou dela, olhe. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra, né? Os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes. Então olha para esse bonito irmão e essa bonita irmã e diga: deixa a palavra rasgar seu coração. Oh glória, diga porque depois da palavra vem o bálsamo do Espírito, gerando cura, gerando saúde, gerando vida, gerando restauração. Eu creio que Deus vai nos restaurar através da sua poderosa palavra. Deus nos restaura pela sua palavra. Deus valoriza o que está quebrado. Está com o coração quebrado? Está com o coração quebrado? Está com o coração pequeno por causa do arrependimento? Deus está perto de você. O Espírito está perto de você. Deus olha para o coração quebrado. Agora, o coração se quebra em segundo lugar por causa da solidariedade. Quando nós temos pessoas que amamos e vimos ou vemos estas pessoas sofrendo, nós sentimos empatia, e aí então, por causa do sofrimento alheio, nós também sentimos sofrimento, e o nosso coração se parte por causa dos outros. Quando sentimos a miséria do outro em nossos corações, quando temos íntima compaixão, o nosso coração se abre, o nosso coração se dilacera. O Jeremias, por exemplo, ele sofria pelos outros. Em Jeremias 8:21 ele diz: eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ele diz: eu estou quebrantado, eu estou fragilizado, porque eu olho para Judá, a filha do meu povo, os filhos de Israel,
e eu vejo o pecado deles tomando proporções terríveis, e eu os vejo indo para o cativeiro. E quando eles sofrem, ainda que seja justo o sofrimento deles, no sofrimento deles eu sofro também, por causa da empatia, por causa da solidariedade. Em Jeremias 23:9, Jeremias diz: quanto aos profetas, já o meu coração está quebrado dentro de mim. Quando eu vejo os profetas indo para o cativeiro, humilhados, vencidos e superados, quando eu vejo os profetas de Deus sendo levados para a Babilônia, eu sei que aquilo não me atingiu, não chegou em mim, mas eu sinto a dor, porque o meu povo sofre. Nós temos corações partidos quando nós vemos pessoas perto de nós sofrendo também. Você já sofreu em ricochete? Você já sofreu em ressonância? Você já sofreu como efeito secundário? Você já sofreu de forma colateral? Você já sofreu porque o outro estava sofrendo? Nós temos o coração quebrado por causa da solidariedade. Agora à tarde, por exemplo, o meu irmão Davi foi lá na minha casa. A filha dele, a Bruna, minha sobrinha, ela está se mudando para Sydney, na Austrália. E por um lado, uma coisa maravilhosa, porque a menina está tendo uma oportunidade profissional e de estudo tal, mas o coração do pai e o coração da mãe se alquebram. Por quê? Porque a filha vai sair do país, a filha vai para longe, a filha que eles cuidaram aí por 25 anos, solteira, que ficava dentro de casa o tempo todo, era grande companheira, foi ou está indo lá para a Austrália. Aí eles estavam lá e de repente eles começaram a chorar. E aí, não é o meu filho que está indo, mas eu choro também, porque é minha sobrinha, porque é a filha do meu irmão, porque o meu irmão está chorando. É assim, a gente sofre quando o outro sofre, nós choramos quando o outro chora. O Jeremias está dizendo: quando Judá sofre, eu sofro, quando os profetas sofrem, eu sofro. E quando nós sofremos pelos outros e o nosso coração se parte e não há consolo para nós, chega a palavra de Deus e diz: eu gosto de coração partido, e eu vou derramar um bálsamo, 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 para que haja cura e restauração sobre este coração. A minha mãe, por exemplo, ela está com Alzheimer, 81 anos, e ela mora com a gente, e ela tem Alzheimer, e ao ver o sofrimento dela, tentando lembrar as coisas, o meu coração se parte. Eu estou com um sobrinho meu que ele está preso, fez o que era errado e foi preso, está preso, vai ficar por bom tempo. Todas as vezes que eu vou lá na casa da minha irmã, dou um abraço lá na minha irmã, e eu vejo que ela está sofrendo muito, e eu choro com ela por causa disso. E aí o nosso coração, quando vê o outro que é parente, que é amigo, que é membro da igreja, que é colega, que é patrício da mesma nação, quando nós vemos alguém que nos interessa chorando, os nossos olhos marejam, e nós começamos a chorar também, e o nosso coração se parte. Mas você não está sozinho quando isso acontece. Deus está dizendo: eu não rejeito um coração partido. Não importa se é por causa de arrependimento ou se é por causa da solidariedade, eu estou enviando a minha palavra. Eu estou enviando a minha palavra. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face. Abacandoremachurabai. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, porque Ele cura. Ele cura. Ele cura. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O nosso coração se parte pelos outros em solidariedade, mas Deus vem e diz: perto está o Senhor daqueles que têm coração partido. Você está chorando por alguém da sua família? Você está chorando por alguém da sua empresa? Você está chorando por alguém aqui da igreja que está passando por uma luta? Você tem sentido as vulnerabilidades e as carências dos outros, e o sofrimento do outro tem tocado em você? Se fosse por você, você acabaria logo com aquele sofrimento, você tiraria como se tira com a mão? Se o seu coração dói e se o seu coração está quebrado, esta palavra é para você. Deus está perto de você. A palavra de Deus está perto de você.
porque quando o nosso coração se quebra por solidariedade, a mão de Deus vem sobre nós. Agora, o coração se parte pelos sofrimentos pessoais. Quantos de nós também tem o coração partido por causa de uma demanda pessoal, alguma luta, alguma adversidade, alguma contingência, algum vale, algum deserto, alguma prova, alguma noite densa e escura? Quantos de nós recebeu um diagnóstico negativo, um prognóstico negativo, está atravessando e passando por algum tipo de provação e de angústia, e aí você diz assim: será que Deus é capaz de ver o meu coração quando ele está alquebrado, fragilizado, de repente com causa e de repente sem causa? Por exemplo, quando Deus leva Judá para o cativeiro, ali tem uma causa, mas quando Jó sofre, não tem aparente causa, por causa ou resultante de pecado. Mas não importa, quando nós estamos com o coração quebrado, fragilizado, partido e moído, seja por sofrimentos próprios, lutas e adversidades pelas quais estamos passando, ansiedades, estresses e agonias pelas quais atravessamos, Deus olha para nós e diz: o meu espírito, a minha palavra e a minha mão estão perto de você. Deus gosta de corações partidos. Fala isso para o seu irmão: Deus gosta de coração partido. Aleluia! Deus gosta de coração partido, porque Ele libera a sua palavra. Ele libera a sua palavra.